Olá! Quando falamos em cannabis sativa, a associação imediata é com a maconha. Mas essa planta pode ter vários outros usos, como a fabricação de papel, de tecidos, tintas e até mesmo de óleo comestível. O Brasil reúne condições climáticas adequadas para o cultivo da cannabis, que dizem pode tornar-se uma nova commodity. Para debater esse potencial, eu recebo 2 deputados da Comissão de Agricultura da Câmara, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e Marlon Santos, do PDT do Rio Grande do Sul. Senhores, obrigado por terem aceitado o nosso convite para essa conversa. Deputado Fausto Pinato, eu começo para o senhor, que é presidente da Comissão de Agricultura da Casa. Recentemente houve uma audiência pública para tratar desse assunto. E nessa audiência, uma das coisas que chamou a atenção foi o fato de a representante do Ministério da Agricultura, a Virgínia Carpe, dizer que a área de defesa agropecuária está preparada, inclusive com legislação suficiente, para fiscalizar a produção da cannabis sativa. Qual é, então, a grande polêmica em torno desse assunto? Olha, esse assunto está sendo discutido há algum tempo, mas no começo do ano a gente percebeu que criou algum corpo, inclusive com a manifestação do próprio presidente da Anvisa, né? Eu venho acompanhando mais pelo noticiário, não estava aprofundado no assunto. O deputado Marlon, é uma grata surpresa na comissão, né? Antes de entrar no assunto, eu queria dizer o seguinte: a Comissão da Agricultura, ela vem sendo uma questão de equilíbrio dentro do Congresso Nacional. A gente vê aí um ódio da esquerda para um lado, a direita também nesse sentido, mas na Comissão da Agricultura a gente sempre pautado no diálogo. O Marlon sabe disso, independente que é de centro-esquerda, de esquerda ou de direita, mas não fugindo dos assuntos necessários e tentando não voltar apenas do debate do ódio, é nós contra eles, é isso, aquilo, mas sim discutir e aprender, né? E respeitando as posições contrárias e a favor. Agora, o que nós não podemos fazer, eu como presidente da comissão, é ver esse assunto à tona, né? Uma parte a favor, outra parte contra, e sem discutir, por exemplo, eu vejo muitas questões, falar, é lobby de empresa canadense, americana e tal. Eu falei, pera um pouquinho, nós estamos na Comissão de Agricultura, né? A gente percebe que a coisa está desenvolvendo, esse assunto pode ser aprovado e pode não ser aprovado, a gente tem que respeitar, que isso é voto, né? A democracia é isso. Mas eu não poderia, enquanto presidente da Comissão de Agricultura, me furtar a discutir a ciência, né? E principalmente a questão seguinte, a cannabis então vai dar na lua, vai dar na terra, né? Muito discutido por quê? Porque isso aí pode ser uma alternativa, se caso for aprovado. Eu mesmo não tenho opinião formada, mas não vou fugir ao debate. Aprendi muito, estou aprendendo, lendo, até o Marlon falando muito com a gente, e o Osmar Terra, que é contra, também tem uma posição muito firme. Mas eu vejo o seguinte, qual seria a maneira de regulamentar esse plantio? Não é isso ou não? Porque não adianta liberar o consumo da droga se a gente não tiver, por exemplo, então daqui a pouco o pessoal vai poder plantar, muitas pessoas vão poder ser enquadradas na lei de tráfico, ou até o mercado negro. Então eu puxei essa responsabilidade para a Comissão de Agricultura, porque eu preciso, primeiramente, precisamos saber se realmente, se caso fosse liberado, né, a questão do plantio, se a gente teria braço para, de certa forma, fiscalizar essas autorizações, que é um processo muito complexo. Por outro lado, também ouvi, né, especialistas pró e contra, né, para a gente, de certa forma, estar com a convicção, né, adequada para votar conforme sua consciência. E foi isso que a Comissão de Agricultura fez. Foi um debate muito produtivo, né, um debate onde eu percebi que muitos ainda mantêm a posição, e é normal disso, outros já começaram a falar, pô, tem que estudar melhor, porque eu, por exemplo, sou contra a liberação da droga, mas no caso, para fins medicinais, né, que muitas mães tal, a gente acaba o quê? Acaba vendo que nós temos que enfrentar essa matéria, não é simplesmente falar não, pronto, acabou e não vamos discutir a matéria. Deputado Marlon Santos, o deputado Fausto Pinato trouxe aqui à tona alguns pontos que envolvem essa questão da cannabis, porque existe discussão na Câmara o uso da cannabis medicinal, né, a produção da cannabis para fins medicinais, o CBD, que já existem muitos brasileiros que usam, com autorização da Anvisa para fazer a importação, mas é caríssimo, a gente sabe. E existe também uma discussão que não é posta efetivamente aqui na casa, mas que se sabe que existe em relação ao uso recreativo da cannabis sativa, da maconha. Agora, todas essas duas questões passam pelo plantio. Porque se não houver o plantio no Brasil, seja para um fim ou para o outro, o Brasil vai ter que importar a droga, vai abrir espaço para importação. Então, eu quero ver a sua opinião em relação a essa questão do plantio. Como é que o senhor enxerga isso? O primeiro passo é realmente trazer à tona essa situação, e Fausto Pinato fez isso muito bem.
teve a coragem de ser o primeiro a pautar isso dentro da Câmara, essa é a grande verdade. Embora tenha uma comissão especial e tal, é tudo muito insuficiente. Depois tem que admitir que existe plantio no Brasil. Ou vem tudo de fora. Ou vem da Lua, como o Pinato falou. Não vem. Mas existe hoje tudo sem regra, usam para fins de drogadição, o chamado uso recreativo. De fato, nós temos que criar regras para isso. A maconha, ela já é uma commodity internacional, só não é no Brasil. O Brasil é um país de tabus. E ocorre que só a Europa é 200 milhões de dólares ao ano que movimenta na questão dos 30 produtos feitos pela cannabis. E imagina que isso não pode ser brasileiro. O brasileiro só enxerga a drogadição, que é uma das coisas. Agora, todo o resto na cannabis é completamente favorável ao brasileiro, desde a saúde até como commodity agrícola, que é commodity nos Estados Unidos, que é commodity na Europa, só no Brasil que não. É óbvio que eu, como Pinato, não sou a favor de liberar para fins recreativos coisa nenhuma, porque o Uruguai já demonstrou que dobrou o índice de homicídio, por exemplo, no Uruguai. Então a gente tem que ter essa consciência também. Não dá para passar por cima disso. E eu nem conheço a erva, mas eu me especializei em cima disso para poder discutir isso dentro da Câmara ou em qualquer lugar que eu vá. Nós temos que saber que a opinião nossa, às vezes, é insuficiente para mudar o mundo. A realidade é que tem um vendendo em cada esquina. E ninguém plantou lá no Peru e trouxe para cá, ninguém plantou no Uruguai e trouxe para cá. Plantou no Brasil, de qualquer jeito, na área de casa, no jardim de casa. Essa é a verdade. Mas não tem regra, não tem imposto, não tem nada. Não é só a questão da saúde. Hoje, com a fibra da cannabis, se faz até mesmo confecção de aeronaves. Por que não falam isso no Brasil? Primeiro que há uma preguiça profunda na autoridade brasileira sobre isso. E graças ao Pinato e à Comissão da Agricultura, isso aí vem à tona na Câmara dos Deputados. Depois, é medicamento, é fibra têxtil, é tinta, é um monte de coisa que o nosso agricultor está perdendo. E nós temos muitas coisas que poderiam virar veneno da noite para o dia, como cana-de-açúcar, outras tantas coisas, mas se bem usado e tudo com regra, não tem problema nenhum. É o tabu. E aí eu me arvorei dizer que eu sou um exemplo de que produzido certinho, regulado, virando até medicamento, dá efeito, porque eu sou exemplo, prova disso. Eu trago para pessoas que precisam do Uruguai, trago para 3 pessoas, fiz o teste, pessoas que têm indicação médica, peguei o canabidiol, deu certo, deu resultado. As pessoas estão felizes da vida. Agora, para fins de drogadição, recreativamente e tal, acho que não cabe no Brasil. Isso não cabe. O mundo já viu que não dá certo isso aí. Deputado Fausto Pinato, quando a gente fala das pessoas que pensam diferente, né, e o deputado Marlon Santos chamou muita atenção para isso, a gente tem uma parcela de médicos que pensam nisso, mas a gente está falando do uso recreativo. E até do CBD, do canabidiol, alguns médicos são reticentes em relação a isso, né? Profissionais da área de segurança, mas a gente tem os chamados conservadores de maneira geral, que quando fala em cannabis só enxerga a questão da maconha, né? Só enxerga o uso recreativo, a drogadicção. Na sua opinião, como é possível dialogar com essas pessoas e trazer essas pessoas para essa outra visão? Olha, a sua pergunta é uma pergunta que eu estava esperando você não fazer, mas Deus me privou do sentimento do medo e sempre ser muito sincero nas minhas colocações. Eu, particularmente, estou muito triste, né, quando eu vejo o Congresso Nacional, de uma maneira, puxa vida, até o Marlon, que é um deputado que vem do PDT, né, podemos dizer que é centro-esquerda, do PP, de centro. Eu procuro manter uma boa convivência, ele sabe disso, chamar a oposição e tal. A gente percebe um exagero de ambas as partes, tanto desse pessoal da extrema esquerda e da extrema direita. O que nós não podemos aceitar nesse momento é aquela política, se ele falar, eu sou contra automaticamente. Isso foi feito, na verdade, uma pulverização, né? Nós sabemos aí dessa questão. E falta estratégia de ambos os lados. Mas o parlamento, por outro lado, e graças a Deus hoje eu fiz até um elogio para a nossa comissão, de todos os partidos, que existem debates acalorados, posições que muitas vezes você vê que tem argumentos pró e contra, igual você mesmo falou, tem um som favorável. Mas o que precisa fazer é o seguinte,
é convencer os deputados, precisam estudar, né? E a posição, seja ela qual seja, né? Ele votar conforme a sua consciência. Agora, o que nós podemos fazer é simplesmente alguns temas, seja ela desde o meio ambiente, da cannabis, enfim, virar palanque político, sem discutir o mérito. E muitas vezes votar porque olhou no painel, falou, eu vou votar. Não, eu acho que o parlamento precisa voltar a ser o que era na época do Ulisses Guimarães, né? Aquele debate que tinha uns tapas de luva de pelica, mas com bons argumentos, se estudavam para defender suas posições, sem agressões, sem falar isso ou aquilo, né? E parar também com as modas, né? A gente percebe que a extrema esquerda e a extrema direita tem algumas modinhas, né? A extrema esquerda, se deixar, é a questão das ONG e tal, também sou contra generalizar, que tem muita ONG boa e tal. A extrema direita é bala, é não sei o que, também não é por aí. Nesse momento eu vejo que nós precisamos, não é a questão do centrão, né? É na verdade ter umas posturas centradas, né? Então, como eu, como o Mário, como a grande maioria, né, está procurando esse debate produtivo, não aquele debate destrutivo, simplesmente para ter a curtida ou aplauso no Facebook. Eu prefiro ter aplauso da minha consciência, né, e respeitando a posição contrária. Então, dentro desse interim, eu vejo que essa pauta da cannabis, eu, por exemplo, sou um cara conservador, venho do interior do estado, nesse sentido e tal, só que eu também não posso, de certa forma, ser aquele cara que eu não posso abrir a minha mente para tentar entender o que o colega está falando. O Marlon veio com um argumento comigo, conversou, tal, falou, Marlon, eu vou estudar esse assunto, vamos ver, e a gente veio amadurecendo, preparei os deputados para não ter aquele palanque, né, falar só para aparecer na televisão, mas sim uma discussão técnica, foi uma audiência pública muito produtiva. Eu percebo o seguinte, hoje ficou um ponto de interrogação. Percebo que todos esses deputados vão estar vendo esses argumentos e vão estudar. Independente se vai mudar de posição ou nada. Agora, o que não pode é viver nesse tabu e nessa demagogia de deixar de enfrentar alguns temas importantes, por exemplo, que tanto o conservadorismo ou o liberalismo, enfim, de certa forma tenta travar. Nós precisamos ter bom senso e coerência e equilíbrio. É o que a gente vem trabalhando e, na minha modesta opinião, da mesma maneira que eu vi exemplos de médicos falando que você pode causar isso, aqui, eu também vi muitas mães, né, que me procurou falando que se não fosse isso, o filho dava mais trabalho e tal. E eu acho que uma mãe não quer o mal para o seu filho, então é um debate que tem que ser enfrentado de forma séria, não demagoga. Pacientes que têm dezenas de convulsões durante o dia, né? Deputado Marlon Santos, a Anvisa realizou duas consultas públicas, uma sobre o plantio da cannabis e outra sobre o uso medicinal da cannabis. E essas consultas públicas têm o objetivo gerar uma regulamentação por parte da agência reguladora. Mas o que se sabe, o que se acompanha, é que a Anvisa não delibera efetivamente sobre isso, porque existe uma forte pressão do governo no sentido de barrar essa deliberação da Anvisa. A minha pergunta é, o que o parlamento brasileiro, tanto na sua função legiferante quanto na sua função fiscalizadora, pode fazer para destravar esse imbróglio? Agora entra o cientista político, né? Na verdade, a Anvisa pela primeira vez fez certo. Ela tem que ficar quieta nesse sentido, mesmo. Não tem que fazer consulta nenhuma. Isso é coisa do parlamento. É o que o Pinato fez, tem que ser aplaudido. A Anvisa tem que se botar no lugar dela. Ou seja, regulamentar, depois de o parlamento fazer o que tem que ser feito. É o parlamento que tem que legislar, regular e ela regulamentar. Essa historinha de Anvisa faz isso, faz aquilo, vem de lá para cá. Não, para aí. No Rio Grande do Sul a gente fala imposto e mijar nos cachorros. Tem que botar as coisas no devido lugar. Nós temos que fazer legislação, sim. A Anvisa ela tem que aprender a suportar as questões de governo, e governo não é só executivo. O governo é tripartido no Brasil. É o legislativo, o judiciário e o executivo. Isso governa no Brasil. De forma harmônica e independente. Exatamente. Só que tem coisa que é pressuposto do parlamento. Sim. Leia-se Câmara dos Deputados nesse quesito. A Anvisa que aguarde. Saiu daqui, vai regulamentar lá. Não regular, que regular também é coisa de parlamento e executivo. A Anvisa, amém. Amém, para o parlamento. Não pode ser o inverso. Esse assunto está caindo de maduro. E na situação
é só argumentar com muita positividade que nós temos 10 milhões de brasileiros hoje que estariam precisando usar o canabidiol, por exemplo. Nós vamos seguir dando dinheiro para o Uruguai, vamos seguir dando dinheiro para tudo que é país, vamos deixar de produzir aqui, produzir imposto, inclusive, para arrumar a questão da drogadição no Brasil, que de fato é um escândalo, e entrar de vez nessa questão da commodity rural, da commodity da maconha, baseado na produção rural, e deixar o nosso produtor produzir com regra. Do jeito que está tudo desregrado. Então, são pessoas de coragem, como acontece com o Pinato e outros que se detêm na matéria, tem que trazer isso à tona. Na verdade, não surge, não sai, porque é um tabu. E nós temos que, eu sou teólogo também, além de cientista político e tudo mais, nós temos que observar a questão religiosa. E é o que o Pinato está fazendo. Observando essas questões todas e trazendo para uma certa harmonia, isso é religiosidade absoluta. Nós não podemos desconsiderar o trabalho que a igreja, em qualquer quadrante, evangélica ou católica, faz nesse sentido. Que, aliás, se não for por elas, com toda certeza, nós teremos um dano muito maior no Brasil. Então, nós temos que observar o trabalho feito pelas religiões também. É a sociedade nossa. Agora, os religiosos, com toda certeza, entendem. O que nós temos é que sair das garras de certos ultraconservadoristas que, por não lerem nunca mais, depois que saíram da faculdade, acham que o mundo parou. E está ali à mercê deles. Não pode ser assim. E aí, já que o senhor falou que é cientista político, deputado, se o parlamento não decidir, não deliberar sobre isso, existe uma tendência que isso pare no Supremo Tribunal Federal. Que não tem nada que ver com a coisa também. Que não tem nada que ver com a coisa, mas no momento que for provocado a se posicionar efetivamente por isso, vai se posicionar. Não, e aí entra outra situação. O Pinato usa da imunidade dele para poder chamar o assunto para cá. Eu uso da imunidade, inclusive, para poder trazer um canabidiol para 3 famílias que são absolutamente dependentes dessa situação, para poder ter um mínimo de tranquilidade. Agora, isso é usar a imunidade parlamentar para o bem. Já que, às vezes, no passado, se usou tanto para o mal. Não, vamos usar para o bem. É por isso que um deputado não pode perder a imunidade quando se tem vergonha na cara, não precisa perder imunidade nenhuma. De fato, nós vivemos uma outra era, a comunidade ali fora não aguenta mais viver arrojada, assim, cheia de todo tipo de falsidade. A pior falsidade é aquela que nega a verdade. Não dá para negar a verdade. O Brasil precisa avançar. Deputado Fausto Pinato, esse é um tema que envolve também muita preocupação na área de segurança pública. Então, a gente tem uma questão econômica, que é a questão do plantio, a possibilidade de gerar divisa no Brasil, a gente tem a questão de saúde, né? A gente tem a questão de segurança, então só aqui a gente já tem 3 comissões de mérito da Câmara, né? E se a gente parar para pensar, a Comissão de Constituição e Justiça também vai entrar nessa discussão em função da questão criminal ou coisa parecida. Esse tema do plantio, você acha que isso tende a virar uma comissão especial da Câmara? Olha, já tem espaço para isso? Olha, na minha opinião, esse tema já era para estar exaurido, né? Porque o deputado Marlon falou uma coisa que é verdade. A Anvisa é um órgão consultivo deliberativo a partir do momento que se decide aqui, né? Quem representa o povo é o Congresso Nacional, né? Demanda do povo. Nós estamos falando do Supremo. E eu falo isso porque muitas vezes eu tive uma pergunta agora antes de entrar aqui. Por que é o presidente da República que faz a indicação para o Supremo? Porque, como na Constituição fala, o poder emana do povo, ele precisa ter legitimidade popular para poder assumir esse poder. Agora, o que acontece? Esse poder otorgado pelo povo, para nós, muitas vezes faz do quê? Por causa justamente da falta da coerência do debate, né? Que não é uma democracia pura, como é os Estados Unidos, né? Que tem 2 partidos e tal, que nós temos 30, 40 partidos, cada um com interesse singular, né? Temos a dificuldade do Brasil de ter sido colonizado por várias, de italianos, espanhol, alemão e tal. A gente pega o sul e o norte, é totalmente diferente, parece que nós estamos num país diferente, né? Nós temos essas dificuldades culturais. O que nós precisamos é amadurecer e fazer nosso papel, né? Recentemente, o pessoal às vezes critica o Supremo de tomar uma decisão nisso e naquilo. Eu falo, não, o culpado não é eles, somos nós, né? Que muitas vezes procuramos empurrar com a barriga, não enfrentar o tema de maneira, seja ele a favor ou contra, né? E às vezes eu vou ficar infeliz que eu estava torcendo por uma coisa e deu outra, mas eu tenho que respeitar o voto, eu sou fruto da democracia. Mas o pior não é isso. O mais difícil de perder, um ponto de vista, é não ver esse tema votado.
Porque você fica com aquele dever de mãos atadas e fala, puxa vida, eu não consigo fazer, né? Fiz minha parte, mas não conseguimos. Nesse interim, a gente percebe o seguinte, realmente está tendo uma omissão na questão do parlamento, não só nessa questão, foi em várias questões, né? Da reforma política realmente como deve ser feita, né? Nós estamos vendo agora o tema da segunda instância, que pega o momento do calor da emoção. O Brasil é muito remendado, uma Constituição totalmente ultrapassada, né? Quando se fala de uma nova Constituinte, eu venho defendendo isso desde 2015, né? Nesse sentido, a gente vê que muitas vezes a gente quer fazer tudo uma lei, fazer uma coisa, às vezes tem um tema tão importante como esse, mas como não deu assim, fantástico, não deu questão nacional, não se quer debater. Mas, né? Deu Câmara Debate na TV Câmara. Câmara. Debate. Agora deu, graças a Deus, estamos torcendo. Nesse sentido, que a gente vê que aí, por exemplo, agora a questão da segunda instância, a saída do Lula influenciou tudo isso. Aí quer fazer tudo no calor da emoção, sem ver os casos específicos, de realmente fazer uns estudos perante os tribunais, né, de consultar a questão de justiça, de falar que não adianta nós falamos, nós temos um país de impunidade, mas nós também temos um excesso violento por parte de alguns membros do Poder Judiciário e Ministério Público, né, de enterrar reputações, não podemos generalizar, mas nós temos um abuso violento na questão das prisões provisórias e preventivas, mas na verdade, por causa de tantas denúncias que aconteceram, nós estamos vivendo um estado de exceção. E, na verdade, é assim, vamos jogar isso, que pelo menos o povo acalma. Quando, na verdade, isso daqui a pouco gira outro problema não se aprofunda. Deputado Marlon Santos, nosso programa está caminhando para o final. Eu queria ouvi-lo em relação a um ponto. Existem cerca de 50 países que já plantam o cânhamo, que é a cannabis sem o THC, que é o componente que dá o efeito alucinógeno. Só acho que pode ser um caminho para o Brasil entrar efetivamente nesse mercado e conseguir, aos poucos, migrar para uma outra coisa ou não? Tem muita fantasia nessa história. É preciso se dizer também que mesmo o cânhamo, que em tese teria menos THC, é uma questão de produtividade. Se tu manter o cânhamo mais tempo no terreno, ele gera mais THC. Então não é verdadeiro isso. É uma questão do que o Pinato está colocando. Ou nós especializamos a coisa e trazemos à luz para poder orientar o produtor, tu tem que colher de tal época, senão começa a gerar THC dentro do pezinho de cannabis aí e tal. Entende? O THC depende também da maturidade da planta em solo, depois de plantada. Então o cânhamo pode gerar THC e ficar igualzinho a toda outra espécie. Ele é cannabis, não muda nada. Por isso é que tem que regular, criar regras. É por falta de regra. Agora, não adianta o ministro ser contra, eu também sou contra, o Pinato também é contra, ninguém quer saber de largar a maconha para todo mundo sair fumando pelas esquinas, gente. Tem que ter regra para isso. Agora, não é o que está sendo discutido, é plantar para fins medicinais. Bom, cria-se uma regra. Mas o Brasil não pode aceitar, então extingue. Extingue, mas eu quero ver o peitudo de extinguir isso num Brasil de costas tão largas. Não vai conseguir. Se sabe que estão plantando para consumir ilegalmente, pois se cria uma regra para que tudo que seja produzido seja legal, evita-se um monte de problema na questão do consumo jurídico, e aí se produz então certinho para as questões medicinais. E já existem pequenas cooperativas, pequenas associações que têm autorização judicial para produzir e, a partir daí, produzir o CBD, mas é numa escala muito pequena. E absurdamente cara para produzir. É terrível para produzir, da forma como está. E sem contar que ficam discriminados, como se estivesse produzindo para terminar com o Brasil através de uma porta de entrada para grandes outros tipos de droga. Loucura. Por aí. Deputado Faustinato, muito obrigada por sua participação. Deputado Marlon, muito obrigada também. Eu recebi nessa edição do Câmara Debate os deputados Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e Marlon Santos, do PDT do Rio Grande do Sul. Nós conversamos sobre o potencial econômico do plantio da cannabis sativa. Obrigada por sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.